A paz do Senhor, meus amados, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, e que essa palavra venha falar ao seu coração nesse momento. Eu gostaria de convidar o irmão, amigo, que abrisse a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 11. Capítulo 11 e o versículo 26, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. Meus queridos, amados ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria de relembrar a alguns amados irmãos essa passagem bem conhecida em Deuteronômio, no capítulo 11, a qual nós vemos aqui o próprio Deus falando na boca do seu servo Moisés, e Deus, ele arranca o seu povo do Egito e, ao arrancar o povo do Egito, nós vemos que Deus, ele assume alguns compromissos com o seu povo. Primeiro compromisso que Deus assume é estar no meio do seu povo. Então nós vemos que quando Deus arranca o povo do Egito, Deus assume alguns compromissos. Está no meio deles, dá o pão de cada dia. Nós vemos que a sua trajetória no deserto, nós vemos que havia ali um pão chamado maná, algo muito especial. Então nós vemos que Deus, ao tirar o povo do Egito, ele assume o compromisso de estar no meio dele, assume o compromisso de dar o pão e cuidar. Nós vemos que a Bíblia registra que o cuidado de Deus era tanto que calçados não envelheciam, roupas não envelheciam. Então nós vemos que Deus, ele assume aí os seus compromissos. Primeiro, ele assume estar no meio dele. Segundo, dar o pão. Segundo, cuidar e os levar para um lugar chamado Canaã. Então nós vemos 4 compromissos que Deus assume com o povo, com seu povo, quando saiu do Egito. Pois bem, meu amado, esses são os compromissos que Deus assumiu com seu povo e o cumpriu. O ser humano, a humanidade, precisa entender. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é tudo de bom. E todos os compromissos que Deus assumiu com o seu povo, ele cumpriu. Mas agora, meus amados, precisamos atentar e ver que esse mesmo Deus que assume compromisso comigo e com você, ele também exige algumas coisas do seu povo. E é nesse texto que nós vamos ver que as promessas de Deus,
as promessas de Deus para o seu povo eram as melhores. Ir para uma terra que manava leite e mel, aonde uma terra produtiva, aonde as chuvas vinham na sua estação certa. Em outras palavras, meus amados, um lugar muito bom. O compromisso que Deus fez com o seu povo, Ele cumpriu todos. Mas Deus, Ele faz as suas exigências. Exigências que precisamos atentar. A primeira exigência de Deus, ela fala sobre algo que o ser humano esquece muito. Vejamos que as promessas de Deus, elas podem ser divididas voluntariamente, mas tem promessas de Deus que precisa algo eu fazer. E a felicidade, a alegria, o prazer que muita gente procura e acha que vai ser feliz e acha que vai se dar bem e esquece daquilo que Deus fala e continua falando, se. Então esse se é uma primeira exigência de Deus. Nós temos na palavra de Deus promessas financeiras, nós temos promessas de saúde, nós temos promessas de vida longa na terra, nós temos muitas promessas feitas pelo nosso Deus, muitas. Mas vejamos, irmãos, que elas se resumem em uma só palavra, se. Nós vemos que muita gente quer se dar bem financeiramente, muita gente quer ser próspero financeiramente, mas nós vemos que existe uma promessa aí para quem é fiel. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Nós vemos aqui uma promessa também de longas vidas. Mas nós vemos que ela se resume também nessa palavra se honrar pai e mãe. E a mesma coisa ocorria aqui nos dias de Moisés, conduzindo esse povo. Todas as promessas que Deus o fez se cumpriu. Estava no meio do seu povo, providenciava o pão de cada dia, cuidava de cada um e guiavam para a terra prometida. Mas nós vemos que inúmeras vezes nesse capítulo 11, você vai encontrar essa expressão, se guardares os meus mandamentos, se me amares de toda a vossa alma. Então vejamos, irmãos, que Deus não falha, Deus não erra, Deus não mente. Tudo se resume nessa palavra se. Eu faço uma pergunta para você nessa filmagem. O que que Deus pediu de você? O que que Deus tem pedido de você nesses dias? O que que Deus tem falado com você? Meu amado, até quando, meu amado, você vai sofrer? Até quando você vai se distanciar daquilo que Deus tem para você, que é o melhor? Deus tem para o seu povo o melhor. O que precisamos é atentá-los, ouvi-los, a sua voz. Então nós vemos que os mandamentos, o versículo 8, nós vemos aqui algo interessante.
guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes. No versículo 8 aqui, nós vemos aqui que o mandamento do Senhor faz o homem ser forte. Ouvir a voz de Deus, obedecer à voz de Deus, é vitamina, meu amado. É vitamina para o corpo, é vitamina para a alma, e em meia calamidade você se torna forte. Nós vemos também que o versículo 9 ele continua, para que prolongueis os dias na terra. Nós vemos aqui que há uma promessa de vitalidade, de vida abundante, quando nós obedecemos também os seus mandamentos, a sua palavra. Então, é isso que Deus exige do seu povo. O compromisso, aquilo que deixamos de fazer ou que temos esquecido de fazer. Deus sempre vai ter o melhor para o seu povo. Deus vai ter sempre as melhores bênçãos. É nós. Ou esquecemos, ou não queremos nos assujeitar à sua vontade. E por isso, o livre-arbítrio do Senhor ocorre na vida de muita gente. O versículo que eu li, 26, do capítulo 11, nós vemos aqui um Deus que não tem meio termo, um Deus que não usa meias palavras, um Deus que não esconde nada, um Deus que é sincero. Deus fala na boca do seu servo dizendo: hoje eu ponho diante de vós bênção e a maldição. E ao mesmo tempo o Senhor, Ele olha, bênção vai ser a tua vida, bênção vai ser os seus negócios, bênção vai ser a sua família, quando você cumprir os meus mandamentos. Vai ser bênção, vai ser maravilha, vai ser um céu na sua casa. Quando você cumprir, quando você me obedecer, vai ser bênção para você. E ao mesmo tempo ele diz, e tem também o outro lado, que é a maldição. Aí ele diz, a maldição, quando não cumprir meus mandamentos. Meu amado, raciocine comigo nesse momento. Analise esse texto. Faça uma reflexão. Em que caminho nós temos decidido em andar? Em que posição estamos nesse momento? Estamos na posição de obedientes a Deus ou queremos seguir as nossas vontades, as nossas ideias, o que achamos, o que pensamos? E é aí, por isso, irmãos, que vemos o fracasso da humanidade. A humanidade, ela passa por apuros e começa a caçar um culpado. O culpado é o governo, o culpado não é, meu amado. O culpado somos nós. Todas as vezes que nós nos distanciarmos, virarmos as costas dos mandamentos do Senhor, o que ocorre são essas tais coisas que Deus não quer que ocorra nem com a minha vida e nem com a sua. Israel, ele experimentou as delícias do céu, que era o maná, experimentou a presença divina, que era a nuvem que estava sobre as vossas cabeças. E, sobretudo, teve uma grande experiência com um grande líder chamado Moisés, homem de Deus. Mas, infelizmente,
quase todos não ouviram, não atentaram, e aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser algo maravilhoso, prazeroso, a Bíblia nos diz que no deserto alguns murmuraram e foram engolidos, outros morreram justamente porque esqueceram das promessas do nosso bom Deus. Meu amado, fique em paz. Fique em paz com Deus. Somente atenta para o que Deus tem falado. Pare, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que se afastou e agora vê um momento turbulento na sua casa, na sua vida. Será que não está na hora de você, nesse momento, se ajoelhar aí mesmo na sua casa? Agora mesmo, ajoelhar, se reconciliar com o Senhor e voltar a participar de todas as bênçãos que está em Cristo Jesus, quando nós obedecemos a sua palavra. É momento, meu amado, de você voltar para a casa do Pai. É momento, meu amado, de você deixar o caminho da desobediência, da rebeldia, que te levará a um transtorno, que te levará para um lugar muito triste. Essa é a proposta de Deus para o ser humano aqui na terra. Bênçãos para todos aqueles que obedecem a sua palavra e maldição para todos aqueles que se distanciam e que não querem ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É momento de você voltar para a casa do Pai. Ainda dá tempo. O Pai te espera. Todas as promessas que Ele fez, desde o dia que você aceitou a Ele e hoje não se encontra mais na casa do Pai, eu gostaria de te dizer algo da parte de Deus. Essas promessas, elas são condicional às suas decisões. Vejamos que o filho pródigo ele experimentou sair da casa do Pai. Vejamos o que ocorreu. Decepções, fome, humilhação e, por que não dizer, desprezo. Mas ainda dá. Volte para a casa do Pai. O Pai te chama. As promessas que estão contidas nessa palavra, ela é para todos aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. É bênção. Eis que hoje eu ponho diante de vós, ou seja, na frente de vocês, bênção e maldição. Bênção quando vocês me obedecerem, vocês terão sempre bênção. Maldição todas as vezes que se apartar. Então, meu amado, Deus cumpre tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele fala, Ele diz. O que precisamos é atentar para a sua palavra. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. É momento de você e sua família se reconciliar com o Senhor. Não participe do lado escuro. Que lado é esse escuro? É o lado daquele que anda sem Deus, daquele que abandona os caminhos do Senhor. Venha para o lado da luz. Que lado é esse? É o lado da obediência ao Senhor. É o lado de submeter a sua vontade. Não existe, meu amado, coisa melhor do que servir a Deus. E torno a repetir, tudo aquilo que Deus falou para o seu povo, cumpriu. Volte para a casa do Senhor e continue servindo ao Deus Todo-Poderoso, pois isto te fará bênção para a tua vida. Amém.